Goiás faz partida quase que perfeita, vence o Cuiabá por 2-0, uma exibição que qualquer torcedor gostaria de ver, marcando em cima desde o começo, pressionando, criando e sem aquela afobação, mesmo com a pressão pelo resultado contra um adversário difícil e organizado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão soube rodar a bola, ter calma, ter paciência, procurar o melhor momento. Infelizmente, no primeiro tempo, a bola acabou não entrando. Aliás, entrou, mas o juizão não marcou, o gol claríssimo ali da cabeçada do Vinícius, porém, mesmo assim, mantendo o ritmo, a calma, a entrega na segunda etapa, uma raça assim diferente do Felipe Bastos, do Sander ali na lateral esquerda, o Lucas Alto, o Tadeu, até mesmo o Maguinho virou um protagonista nessa partida de hoje. Realmente uma noite magnífica para o Goiás. Deu uma vacilada nos minutos finais, poderia ter controlado o jogo muito mais de boa, sem grande sufoco, porém o que vale essa classificação, e quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final também vou deixar um vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei sobre um meio atacante do Ituano que interessa a direção do Goiás. E o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. Bora lá começar o nosso vídeo de hoje então, para falar sobre essa classificação. Como é melhor, gravar vídeo com o Goiás vencendo, jogando bem, dando uma boa resposta após uma semana muito difícil e que começou desde a partida contra o Asa na Copa do Brasil, o empate por 1-1, já começou os questionamentos. Começaram os questionamentos. Após a eliminação contra o Águia de Marabá, algo que virou assim, que o Goiás estava tranquilo, a torcida até que relativamente apoiando o time, não tinha tantas críticas assim, a partir daquele momento virou do avesso, um time que teve que aprender a lidar com esse momento de pressão e ainda assim jogando mal. Fez uma boa partida contra o Anápolis, aquela vitória por 3-0, porém com uma pulga atrás da orelha. E logo no primeiro desafio contra o Cuiabá, um primeiro tempo horroroso por parte do Goiás, que mereceu ter levado ali pelo menos 3 gols nas costas na primeira etapa. Se no jogo de ida aconteceu dessa forma, na volta totalmente ao contrário. O Goiás sim que mereceu fazer esses 3 gols em cima da equipe do Cuiabá. Então dá para dizer que, olha, por ser uma semifinal de Copa Verde, um nível muito bom, principalmente nesse segundo jogo, que obviamente o time que a gente torce estava em cima, atacando, mas se a gente pegar as grandes chances, jogadas, emoção, foi sim uma competição interessante até aqui nessa disputa e com a classificação do Verdão pela primeira vez na história, chegando à grande decisão. Em relação à escalação, o Guto Ferreira ele fez algumas mudanças. Não dá para dizer que na teoria, antes da bola rolar, saíram jogadores melhores para entrarem piores, na teoria, mas na prática acabou funcionando. Tanto aí no caso do Diego Gonçalves, que perdeu a sua condição, era um bom jogador lá no começo do ano, com o passar do tempo acabou não consolidando essa sua função. O Felipe Bastos entrou basicamente na sua vaga e deixou o Palácio para fazer essa função como um meia-direita. Foi muito bem, e o Felipe Bastos também, muita garra, muita entrega, principalmente na primeira etapa, jogando um pouco mais avançado. Além dele, o William Oliveira apareceu no meio de campo, na vaga ali do Felipe. O William Oliveira não fez uma partidaça, porém, em relação ao que ele já havia demonstrado e até mesmo o que o Felipe jogou na partida de ida contra o Cuiabá, fez ali o feijão com arroz, daria uma nota 6,5 para ele, foi sim, ajudou, importante, principalmente naquela parte de maior marcação. E o Goiás, o principal, se você está perdendo em um jogo de ida e volta por 1-0, é um placar mínimo, ok, porém, jogando dentro de casa, precisa tentar reverter esse placar o mais cedo possível. Já até havia conversado isso aqui com vocês no vídeo de hoje mais cedo. O Cuiabá, geralmente, ele costuma ficar pior com as mudanças e cair muito de rendimento na segunda etapa. Isso novamente aconteceu, porém o Verdão, se fosse por merecimento, novamente no futebol, isso não existe, mas mereceu aí fazer pelo menos uns 2 ou 3 gols na primeira etapa. Em relação ao posicionamento do time, diferentemente de antes, nenhum volante abaixava até os zagueiros para fazer aquela saída de bola. O Bruno Melo apenas ele abria um pouco mais pelo lado esquerdo, o Halter na direita. Deixava 2 volantes mais à frente, o William Oliveira e principalmente o Zé Ricardo, que tem mais habilidade para sair jogando, e outros 2 à frente. O Felipe Bastos fazendo essa saída de bola e chegando um pouco mais à frente pelo lado esquerdo, e o Palácios pelo lado direito. Às vezes caía também como um ponta direita e principalmente o Apodi fazendo aquele facão, principalmente aquela subida com muita velocidade na ponta direita. Lá na frente deixava o Vinícius na esquerda e o Nicolas centralizado. Gostei desse estilo, o jogo que começou muito truncado, com vários jogadores ali no meio de campo, porém todos os do Goiás chegando firme nas divididas, inclusive sofrendo várias faltas, O Cuiabá foi um time muito maldoso e faltoso
nessa partida hoje na Serrinha. Pelos minutos iniciais, já daria para perceber que não terminaria o jogo com os 22 jogadores. Para sorte nossa, né, e inteligência também dos atletas, os dois que foram expulsos pelo lado do Cuiabá. Então o Goiás começando bem, marcando em cima, rodando a bola para um lado e para o outro, tendo a calma e principalmente, né, esse posicionamento da equipe que encaixou muito bem com a distribuição de jogo ali do Felipe Bastos, o Palácio fazendo uma baita movimentação pelo lado direito do campo, entretanto a bola não chegava no Nicolas, né, principalmente as que passaram por ele na frente da grande área. Outro ponto também, o Nicolas não faz gol fácil e centroavante tem que fazer aquele gol feijão com arroz. O óbvio, o básico, empurrar a bola para a rede. Quando ele precisa fazer apenas isso, até mesmo no lance do gol, ele acabou furando. Outras chances ali pelo lado do Goiás, né, as primeiras criadas, aos 19 minutos teve uma boa jogada. Antes disso, o Goiás tinha muitos lançamentos, principalmente buscando uma Apodi, cruzamentos em escanteios, porém a bola em nenhum momento passava tão próximo do goleiro Walter. A primeira que aconteceu isso, um cruzamento pelo lado direito do campo, se eu não me engano pelo Palácios, a bola passou aos 19 minutos na frente ali do Nicolas, que não conseguiu empurrar para o fundo do gol. Na sequência da jogada, um lance polêmico, né, aos 20 minutos, um gol claríssimo por parte do Goiás. Na hora eu fiquei na dúvida, porém vendo inclusive um vídeo que o Goiás postou lá no seu Twitter, ficou bem óbvio. O zagueiro João Maranini, se eu não me engano o nome dele, do Cuiabá, tira a bola com o seu pé de apoio na linha, né, do gol. Porém, o pé que tira a bola de dentro do gol, é óbvio, estava sim dentro das redes, né, havia passado completamente a linha. Nem o bandeirinha, nem o juiz não viram, né, um lance óbvio aos 20 minutos que poderia ter mudado o cenário da partida, né? Nessa questão foi um cruzamento do Sandro, ele até tentou uma finalização, o Vinícius também tentou chutar, sobrou ali posteriormente para o Sandro, que faz o cruzamento, o Vinícius acaba desviando, o Nicolas fura novamente essa bola e passa, né, pelo goleiro Walter, o zagueirão tirando em cima da grande área. O Cuiabá seguiu muito faltoso na partida, não conseguia, por exemplo, criar grandes oportunidades. Teve ali um chute do Pita aos 24 minutos também. Uma outra jogada também, vira e mexe, aparecia o Wellington Silva para tentar fazer um outro drible pelo lado esquerdo do campo, porém sem muita profundidade, sem muito perigo para o goleiro Tadeu. Então o Goiás conseguiu, além de atacar bem, fazer essa pressão lá em cima, rodar a bola e buscar finalizações de longa distância, também essa marcação neutralizar. A boa equipe do Cuiabá, é só a gente lembrar o trabalho que deu lá no jogo da ida. Teve um chute também do Apodi, do Palácios, né, aos 25 minutos, após uma boa inversão de jogo do Vinícius, que lançou a bola para o Apodi, ele escora de cabeça, o Palácios bate cruzado, né, passou bem com perigo, um pouco longe do gol, porém com perigo nesse chute de primeira. Aos 30 minutos também um chute bom do Felipe Bastos na saída de bola, o Goiás fazendo essa marcação um pouquinho mais avançada, e como o Felipe Bastos estava um pouco mais solto, ele deu uma bela recuperada ali aos 30 minutos, chutou basicamente de fora da área, uma pedrada, né, um chute de primeira muito forte também, uma defesaça muito bonita do goleiro Walter, mandando para escanteio. Sempre o Palácios e o Vinícius também, outro ponto que eu observei, eles voltavam mais do que em relação à partida contra o Cuiabá. Havia mencionado isso. Quando o Goiás não tinha posse de bola, sobrecarregava demais o Sandro, já que o Diego Gonçalves, nem o Palácios, nem o Vinícius, eles não retornavam. Nesse jogo de hoje, o que ficou um pouco mais solto era o Felipe Bastos. Porém, o Felipe Bastos é aquele cara maluco, né? Ele dá carrinho, ele vai para um lado, ele vai para o outro, é um cara que tem uma raça, assim, uma vontade extraordinária. E hoje, o Vinícius, juntamente com o Palácios, eles tiveram essa noção tática um pouco melhor. Eles marcaram mais, voltaram, ajudaram na recomposição, pelo menos ali no número de jogadores, né? Isso também fez diferença na marcação por parte do Goiás, que não levou nenhum perigo, mesmo estando à frente, atrás do marcador, perdão, e buscando as jogadas, mantendo a sua pressão lá em cima, não teve nenhum tipo de contra-ataque absurdo na primeira etapa. Aos 40 minutos também, um bom lançamento do Apodi para o Palácios, né? Ele bate ali de primeira, esse que foi o lance, né? Que ele bateu de primeira e passou à esquerda do gol do goleiro Walter. Outras jogadas por parte do Goiás, um chute de fora da área do William Oliveira e 2 amarelos ali nos minutos finais, tanto para o Walter com a confusão do Wellington Silva, que claramente agrediu o Palácios, né? Ele deveria ter sido expulso também naquela questão. Não tem VAR, por incrível que pareça, ou não, né? Já que a gente tem a CBF como comando, e um outro amarelo para o William Oliveira aos 42 minutos. Então foi sim um ótimo primeiro tempo por parte do Goiás. Soube impor o seu ritmo de jogo,
atuando dentro de casa, fazendo aquela marcação lá em cima e rodando a bola. Eu só senti às vezes uns lançamentos desnecessários, principalmente do William Oliveira, buscando o Vinícius. Depois que o Goiás conseguiu controlar isso, colocar a bola no chão, sempre criava coisa boa, seja com o Palácios, com o Felipe Bastos, na movimentação do Vinícius, o Apodi sendo um bom elemento surpresa ali na ponta direita, e esse deslocamento também do Palácios eu gostei bastante na ponta direita. O Sander também era um jogador muito importante, ele e o Bruno Melo naquela saída de bola e nas recuperações, principalmente com o Lucas Alter, né? Um ótimo fôlego também nessa parte de marcação, onde ele teve 3 jogadores perigosos, né? O Cafu, o Pita e também o Wellington Silva. Então, basicamente, né, esse relato aí do primeiro tempo, muito legal, muito bacana, pelo menos de raça de entrega, principalmente do Sander, né? Um cara que isso nunca irá faltar. Para a segunda etapa, o Goiás não fez nenhuma alteração, o Cuiabá mudou o Ronald, né, colocou um outro jogador no meio de campo para dar aquela sustentabilidade. Entretanto, logo aos 2 minutos, um cenário perfeito para o Verdão, o Pita expulso, né, após uma agressão ali, se eu não estiver enganado, no Bruno Melo. Ele já tinha um cartão amarelo levado na primeira etapa, mereceu ter levado um segundo ainda, inclusive numa falta no Lucas Alter, e acabou sendo expulso aos 2 minutos. Hoje os jogadores do Cuiabá parece que eles só queriam bater, não entendo esse tipo de coisa. Se fosse bola a bola, daria um jogo tranquilo, de igual para igual com o Goiás, mas eles resolveram bater e fazer cera, principalmente o goleirão, o Walter. O Goiás teve uma boa jogada aos 4 minutos com o Vinícius, né? A zaga acabou tirando em um cruzamento, mandou para escanteio. O Goiás sempre pressionando bastante no segundo tempo, nas criações com o Palácios e também o Apodi, que aparecia um pouco mais, tentava algumas jogadas ali na frente, e o Felipe Bastos acabou cansando um pouco mais. Já não era aquele mesmo jogador tão participativo na parte ofensiva, na marcação, acabou sendo substituído um pouquinho mais à frente para a entrada do Felipe, né? Onde também fez uma baita partida. O Goiás teve ali um amarelo para o próprio Felipe Bastos aos 12 minutos, alguns escanteios, porém sem nada de muito perigo para o goleiro Walter, porém incomodando, estando em cima, não sendo aquele time apático como a gente viu na partida da ida. Aos 13 minutos entrou o Felipe, né, na vaga do William Oliveira, o Felipe Costa, o atacante, uma substituição ousada e correta do Guto Ferreira, já que não tinha necessidade de um outro volante. O William Oliveira também estava amarelado, acabou optando por um jogador de grande área, o Felipe também que teve algum papel importante em bolas aéreas e também nos contra-ataques. Aos 15 minutos entrou o Maguinho na vaga do Apodi, é óbvio, né, uma substituição que eu não faria de jeito nenhum. O Apodi vinha muito bem, porém, visando a partida contra o Atlético, esse desgaste natural nessa sequência de jogos, compreendo essa alteração, e o Maguinho, que não vinha bem, hoje comeu a bola, né? Entrou também o Felipe Ferreira na vaga do Felipe Bastos, os dois que vinham fazendo boas partidas, porém a parte física, né, acabou pesando nesta alteração. Aos 17 também uma boa cabeçada do Felipe Costa após um escanteio do Palácios, batido ali pelo lado direito, quase que ele consegue desviar em direção ao gol. Aos 18 também um bom passe do próprio Felipe Costa para a chegada do Maguinho, apareceram lá na frente, saiu cara a cara ali com o goleiro o Walter, que conseguiu fechar muito bem. O Maguinho tentou o cruzamento, né? O Walter acaba fazendo a defesa e mandando para escanteio. Teve a cera, um cruzamento para dentro da grande área, né? Do escanteio, a zaga tira. Sobra a bola com o Zé Ricardo, ele passa para o Maguinho, toca para o Nicolas, né? E no caso o cruzamento do próprio Maguinho, a bola passa pelo Nicolas na cabeçada. O chute do Bruno Melo, o Walter pega, o Nicolas fura e o Lucas Alter ali para conferir e marcar, se eu não estiver enganado, o seu terceiro gol, né? Nessa atual temporada de 2023, um gol fundamental com participação do contestado Maguinho, né? E também do Zé Ricardo, que foi importante na construção de jogadas. O Nicolas novamente furando uma bola dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro, mas enfim, pelo menos tendo sorte nessa sobra de bola com o Lucas Alter. O Goiás seguiu em cima do Cuiabá, isso é muito interessante. Mesmo com a menos, poderia se acovardar, né? Ficar ali, vamos para os pênaltis mesmo. Mas não, teve a coragem, foi para cima volto a dizer isso, não era contra o Anápolis, com todo respeito, não era contra o Anápolis, nem contra o Goianésia, nem contra o Craque, era contra o Cuiabá, que terá a mesma missão do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, que é fugir da zona de rebaixamento. Aos 23 minutos também, um bom escanteio do próprio Palácios, um desvio do Bruno Melo no primeiro pau, e o Felipe quase que faz o gol ali, pegou meio de susto, né, com uma coxa, uma grande defesa do goleiro Walter. Aos 24 minutos também, um bom lançamento do próprio Felipe para o Vinícius, que chega com boa condição pelo lado esquerdo, entretanto, acabou sendo bloqueado
naquela questão. Teve um chute também do Sander por cima, né, após uma boa jogada dele próprio, dando caneta, indo para cima da marcação, uma tabelinha com o Vinícius que pode render muito nessa atual temporada. O Sander acabou batendo por cima. Então, Goiás fazendo gol aos 21 minutos e seguindo em cima até os 28, quando consegue marcar o seu segundo gol com um improvável, né, o herói improvável na classificação de hoje, o Maguinho, né, que participou do primeiro gol e agora mandando a bola para o fundo das redes. Uma boa jogada trabalhada novamente. Não é gol de chutão, não é gol de bate e rebate, apesar que o primeiro gol teve essa característica, porém com jogadas trabalhadas. No segundo gol, uma boa do Felipe com o Vinícius, né? O Felipe acabou abrindo para o Sander, ali pelo lado esquerdo do campo, um cruzamento impecável, 8ª assistência, por incrível que pareça, do Sander, né? Um jogador espetacular na cabeça do Maguinho, que deslocou muito bem na sua cabeçada o goleiro Walter, né? Então, realmente muito bom esse momento do Goiás, desde o primeiro tempo, seguindo em cima, não desistindo, fazendo o primeiro gol e logo o segundo aos 28 minutos. Algumas modificações que acabaram caindo um pouco, né, o rendimento do Goiás, tanto o Alisson na vaga do Palácios e também o Hugo no lugar do Sander. O Cuiabá começou a ter algumas boas oportunidades, principalmente em bolas aéreas, alçadas em direção à grande área, principalmente pelo camisa 10, o Cepelini, o uruguai, uma defesaça do Tadeu aos 33 minutos, o Alisson levou o cartão amarelo, teve um contra-ataque também para o próprio Alisson, né, que bateu em cima do goleiro aos 41 minutos, uma boa defesa do Walter, após o bom contra-ataque do Nicolas, que ajeitou para o Felipe Costa, ele chega até ali na entrada da grande área e acaba rolando para o Alisson finalizar, uma boa defesa do goleiro do Cuiabá. E o Goiás começou a errar muitos passes, teve ali uma jogada do próprio Felipe, o Vinícius um pouco mais cansado, né? Não foi tão participativo nos minutos finais, e o Cuiabá sempre nessa pressão nas bolas aéreas, paradas, né? Uma boa defesa também do Tadeu, uma defesaça aos 47 minutos, mandando para cima, uma bola desviada quase que dentro da pequena área, salvando novamente o Verdão, e na sobra daquela jogada, o Davidson acabou deixando, né, o cotovelo, ele que entrou no segundo tempo, já tinha um cartão amarelo, deixou o cotovelo ali no Zé Ricardo, que não atingiu em cheio o jogador, porém a intenção foi essa. O árbitro corretamente advertiu ele com o segundo amarelo e consequentemente sendo expulso, né, com 2 a menos, mesmo com essas bolas aéreas. O Goiás poderia ter segurado um pouco mais a bola ali na frente, porém eu entendo o cansaço mental e físico dessa partida e a preparação também para o jogo contra o Atlético no domingo na final do Campeonato Goiano. Então gostei demais, um time que conseguiu pressionar em cima, manter a posse de bola, organização, cabeça no lugar e principalmente um jogador muito contestado, como no caso do Marguinho, entrou no segundo tempo sendo fundamental para essa virada. O próprio Felipe também, que jogou muito mal as últimas partidas, hoje deu também a volta por cima. Comandou aquele meio de campo do Goiás, é óbvio, só com a parte ofensiva, porém acertou muito mais do que nos últimos jogos. Gostei desse posicionamento, né? O Sander muito bem, o Bruno Melo, o Lucas Alter fazendo partidas impecáveis, né? Ele tão questionado, inclusive por mim mesmo, nas bolas aéreas, vem se mostrando um zagueiro muito confiável nesse momento para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, basicamente isso, acho que não tem como a gente não ficar satisfeito, né, com essa vitória do Goiás, essa classificação, e mesmo que ela não viesse, só pela entrega dos jogadores, parece que mudou a chavinha ali na cabeça deles para essa sequência agora de competições importantes e aguardando agora pela definição do seu adversário na próxima fase. Porém, estou sim muito satisfeito com o desempenho, com o rendimento, com a entrega dos jogadores. Eu acho que isso é o principal que a torcida quer ver. Hoje o público na Serrinha de 6.270 pessoas, ótimo público para um jogo de quarta-feira, 7 horas, um horário terrível para a torcida e um time também que não vinha demonstrando lá grande coisa. Hoje, aí sim, quem foi na Serrinha gostou certamente do que viu e eu acho que pode ser uma alteração, uma sequência da temporada interessante. O Palácio um pouco mais aberto, talvez, quem sabe, o Felipe Bastos titular, já pensou, né? Às vezes pode encontrar uma solução ali mesmo. Eu gostei daquela marcação dos dois volantes, não manteria o Willian Oliveira, porém o Felipe com o Zé Ricardo, um pouco mais atento, um pouco mais de, digamos, concorrência dentro do elenco, isso é sim muito bom. E como eu falei, a volta do Dieguinho, o Matheus Peixoto também se enquadrando um pouco melhor ali no ataque, mais 2 contratações de um jogador de velocidade, mais um lateral direito e um camisa 10, esse time do Goiás é sim interessante, tem umas peças importantes que podem fazer a diferença na primeira divisão. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo ou discorda, lembrando que a final contra da Copa Verde possivelmente será na outra semana. Sem ser nessa agora, né, que teremos a Copa Sul-Americana, na outra, possivelmente essa decisão na Copa Verde, eu não sei a data exata, né, a tendência é que seja até mesmo ali na metade
do mês de abril. Nesse momento, Remo e Paysandu vão empatando em 1-1 aos 66 minutos, né, da segunda etapa. Então vamos ver quem que vai classificar o jogo da ida 1-0 para o Remo, né? Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, quem que você acha que foi bem, quem foi mal. Enfim, gostei bastante do empenho, da dedicação, da organização e os gols, né? Enfim, pelo menos colocando a bola para o fundo das redes e essa classificação pela primeira vez na história da Copa Verde. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News aqui embaixo na descrição. O nosso Instagram também, @GoiásNews1943. E compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui também embaixo, que ajuda bastante na divulgação do nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!